Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, esse aqui é o meu canal e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje, então, eu vou fazer um tour pelo meu fichário. Então, esse daqui é o fichário que eu usei pro meu quarto período da faculdade. Pra quem não sabe, eu tô cursando biologia, então eu tô ali no finzinho do segundo ano, começando o terceiro ano. E eu uso mais ou menos, geralmente, um fichário por semestre, e então esse daqui é o meu fichário do quarto semestre. Bom, então vamos começar o tour. Além desse vídeo, eu também vou fazer o tour pelos meus cadernos de anotações. Então, o fichário eu geralmente uso para aula. Todas as anotações que vocês vão ver aqui eu fiz durante o período de aula. E aí nos cadernos eu geralmente uso ou o livro-texto ou os slides que os professores enviaram pra gente. Então, começando aqui, geralmente nessa primeira parte eu deixo o bloco de folhas. Aí essas folhas aqui eu que imprimi porque chegou no finzinho do semestre e eu já tinha terminado as folhas do bloco que eu comprei. Aí tem esse saquinho que eu coloco algumas folhas extras. E aqui começa então, eu que fiz essas divisórias. Aqui começa então ecologia de populações. Eu geralmente uso color code, então ecologia de populações é verde. E ecologia, então, a gente viu principalmente as características das populações, então como elas crescem, né, que nós temos dois tipos de crescimento, geralmente em populações. As interações delas, conceitos de Eure e Steno, como que a gente faz a amostragem de uma população. E essa disciplina é um pouquinho mais curta, porque a gente teve muitas aulas de campo e um pouquinho menos de aulas teóricas mesmo. E aqui no finzinho tem a resolução das provas anteriores, porque a gente sempre consegue com os alunos mais velhos, com os veteranos. Isso acaba dando uma boa ajuda para estudar. Geralmente a prova não é igual, mas pelo menos a gente tem uma noção básica de como é pedido o conteúdo. A segunda disciplina que eu tenho aqui, então, é Ecologia Marinha. Ecologia Marinha, então, é azul. Ecologia Marinha também é uma disciplina que tem menos conteúdo teórico, porque a gente fez umas aulas de campo na praia. Então, a gente viu a parte mais de biogeografia, características do mar profundo, características de praias. E aqui acaba a Ecologia Marinha, então. A próxima disciplina foi Embriologia. Então, a gente começou um pouquinho com o conceito do que é. E aí a gente foi para espermatogênese e ovogênese, que são a produção e formação, né, dos gametas. E aí a gente parte para a fecundação, então, como que esses gametas se unem e eles acabam gerando o zigoto. Aí, o zigoto, a gente tem diferentes tipos, a gente também vê eles, e cada tipo tem uma divisão diferente, então a gente vê cada um. Movimentos morfogenéticos são aqueles movimentos que as células fazem. Em biologia, então, a gente tem embriologia comparada, por isso a gente estuda embriologia também de anfíbios e de aves, que são um pouquinho diferentes dos mamíferos. Então, geralmente, para mamíferos, a gente pega o homem como exemplo, e aí a gente também vê aves e anfíbios. A gente também tem uma parte só de anexos embrionários, porque, assim, no geral são os mesmos anexos, mas eles podem ter funções diferentes dependendo do grupo de organismos. E aí a gente viu três tipos de desenvolvimento de sistemas, um ectodérmico, um endodérmico e um mesodérmico. Então a gente começou vendo o sistema nervoso. Depois disso a gente viu o sistema digestório e por último o sistema urogenital. E a última aula foi de teratologia, então é quando tem um desenvolvimento anormal de um embrião. Bom, a próxima disciplina, então, foi genética molecular. Eu tive duas disciplinas de genética, então,
tive genética geral e genética molecular. Bom, começando então, a gente reviu um pouquinho de conceitos que a gente já tinha visto antes, como o que é um DNA e RNA, como eles são formados. A gente também viu toda essa parte de replicação do DNA, porque para a genética molecular é muito importante. Parte de transcrição. E parte de tradução. Isso daqui a gente já tinha visto. Mas aí realmente começa o conteúdo novo pra gente, que foi essa parte de regulação de expressão gênica. Então, para procariotos é de uma forma, e depois para eucariotos é de outra forma. Aí a gente viu um pouquinho de RNAs não codificantes, DNA recombinante, que é a parte um pouquinho mais de edição gênica, bibliotecas genéticas, sequenciamento de RNA e sequenciamento de DNA, edição gênica e a gente teve PCR e genômica. Então, foi basicamente isso. Além disso, aqui eu tenho umas folhinhas de revisão, porque a gente teve revisão para essa matéria, para as provas, com os monitores. E de genética molecular é isso, então. Vindo para histologia, histologia é uma das disciplinas que eu tenho mais conteúdo. Então, a gente começou vendo tecido epitelial. Aí, tecido epitelial, ele é dividido em dois, que é tecido de revestimento e tecido glandular. A gente foi para o tecido conjuntivo. Tecido adiposo. Tecido cartilaginoso e ósseo. Tecido nervoso. Sangue. E aí a gente parou de ver um pouco os tecidos e a gente começou a ver, então, os sistemas que esses tecidos formavam na segunda parte da disciplina. Então, em sistema digestório, a gente viu alguns órgãos e quais células que compunham esses órgãos. E a gente viu o tecido linfático, mas sistema linfático é a mesma coisa. A gente viu também os órgãos. Revisão para a prova. Essa daqui é a terceira parte da disciplina. Então, a gente viu pele e anexos, sistema urinário, sistema respiratório, sistema endócrino, sistema genital feminino e órgão da visão. Algumas dessas disciplinas a gente teve online, então não tem anotações nem de sistema circulatório e nem de sistema genital masculino. E aqui é a revisãozinha da prova também. Então, terminando histologia, a gente tem microbiologia. Microbiologia também é outra matéria que eu tenho muito conteúdo, porque a gente tem 3 módulos dentro, então a gente viu bactérias, vírus e fungos. Então, começando por bactérias, a gente tem um relatório para entregar toda a aula. A gente viu as principais características das bactérias, as principais estruturas que elas possuem. Então, nós vimos como que ocorre o crescimento dessas bactérias, em que condições que elas podem crescer. Aí a gente deu uma paradinha em bactérias, a gente viu o microbiota humano. Então, quais micro-organismos que a gente tem no nosso organismo, né? Na pele, no intestino. A gente viu a microbiologia no cotidiano também. E aí a gente volta realmente para bactérias, vendo meios de cultura. E como que ocorre o crescimento dessas bactérias nesses meios de cultura. Uma das últimas matérias foi genética bacteriana. E aí, aqui a gente tem os relatórios de aula. E aí a gente começa vírus. Vírus, a gente vê as principais características dos vírus, como são feitas as vacinas e como que ocorre a replicação dos vírus. Indo então para fungos, a gente teve uma breve introdução do conteúdo.
A gente viu as interações que os fungos têm com outros organismos. A gente viu os principais grupos de fungos, com especial atenção à ascomicota e basidiomicota. A gente viu os agentes antifúngicos, que são aqueles importantes, que são os medicamentos importantes, e os fungos patogênicos, que são os fungos que causam doenças. Terminamos microbiologia, vamos para a sistemática. Então, tive sistemática de organismos fotossintetizantes 2. A gente teve algumas atividades de início, para a professora saber quão familiarizada a gente estava com alguns termos. A gente viu herbário, função de herbário, como são feitas as vesicatas, nomenclatura botânica, já que existe uma nomenclatura para plantas e uma para animais, elas são diferentes. E aí a gente começou a ver os grupos, então a gente começou com os gimnospermas. A gente foi para Magnoliófita, que já é dentro de angiosperma. Monocotiledôneas. As Fabides. As Malvides. E acaba aqui. Aí, a última disciplina que eu tive foi Zoologia de Invertebrados 2. Então, a gente teve uma introdução à Equidizozoa, que foi o grupo que a gente viu. Então, a Equidizozoa são aqueles animais que realizam equidise, que é a troca do exoesqueleto. A gente viu o ciclo neural, então. Dentro a gente tem Escalidófora e Nematóidea. Escalidófora, eu tenho um Insta-vlog aqui no canal, estudando esse conteúdo. Panartrópoda, a gente tem Onicófora, Tardígrada e Artrópoda. Aí a gente se aprofundou muito em Artrópoda. Artrópoda tem Quelicerata, Miriápoda e Pancrustácea. Então a gente viu cada um desses grupos separadamente. Aí, Pancrustácea é dividido em Hexápoda e Crustácea. Ele é um grupo só porque crustácea hoje não é monofilético, então os sistematas juntam eles com Hexápoda. Hexápoda são os insetos e crustáceas são os crustáceos mesmo, camarão, caranguejo. E o último grupo que a gente viu foi Equinodermata, que aí sai de protostomia e entra em deuterostomia. Então, esse daqui que foi o tour pelo fichário. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!